Muito bem, a gente começa o programa discutindo exatamente os pedágios em estradas aqui do Paraná. Será que a volta da cobrança melhorou a situação para os motoristas e também para o setor produtivo? E as tarifas têm ficado justas? O atual governo era bastante crítico ao modelo anterior do pedágio e prepara 2 novos leilões. A diretoria da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, inclusive, acaba de informar que espera uma concorrência maior nos leilões abertos para os lotes 3 e 6 do novo pedágio. Esses lotes concentram também trechos de rodovias estaduais e federais aqui do estado. As empresas e consórcios interessados em administrar as praças de pedágio têm 1 mês, a partir de agora, aproximadamente, para que possam, então, apresentar as suas propostas. As concessionárias que pretendem participar da disputa têm que protocolar o lance, além da garantia da proposta junto à comissão de outorga da ANTT. Na avaliação da diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, os leilões, dos 2 grupos de trechos rodoviários, desta vez, tendem a atrair mais interessados, mais concorrentes. O diretor da agência, Luciano Lourenço, ressaltou que uma consulta feita junto ao mercado já aponta, inclusive, esse cenário de mais entrevistados. Vamos ouvir o que disse, portanto, o diretor da ANTT, Luciano Lourenço. Toda a evolução na nossa modelagem dos contratos, toda a nossa evolução na regulação, toda a nossa experiência ao longo do tempo demonstram que os lotes 3 e 6 também estão vindo aí para ser um grande sucesso. Não só em termos do leilão, mas principalmente depois do leilão, com contratos bastante sólidos, com regras bem estabelecidas, obrigações bem claras e muito modernas. E as nossas prospecções demonstram que o lote 3 e 6 também haverá interessados. Principalmente o lote 3, que tem características que o tornam um pouco mais atrativo ao mercado. Mas ambos os lotes nós temos feito aí contatos com o mercado, o Ministério, e temos prospectado sim que haverá interessados nos 2 lotes. Para explicar para a nossa audiência, o lote 3 tem aí rodovias que passam por 22 cidades aqui do Paraná. Ele faz a ligação ali do norte do estado com o eixo rodoviário da BR-277 para chegar, no fim das contas, até o Porto de Paranaguá. Então ele envolve basicamente 569 quilômetros das rodovias BR-369, 373, 376 e também passa por rodovias estaduais, a PR-170, 323, 445 e 090. Essas rodovias passam, por exemplo, por Sertanópolis, Londrina, Cambé, Ibiporã, Tamarana, Mauá da Serra, Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, seguem ali por Tibagi, Ponta Grossa e aí chegam aqui à região metropolitana, próximo a Palmeira e Balsa Nova. São previstos 132 quilômetros de duplicações e cerca de 25 quilômetros em faixas adicionais. E entre as novidades tem ainda a previsão do contorno de Apucarana no Vale do Ivaí e a região também deve receber a partir aí do fechamento desse contrato, o contorno de Califórnia, com um pouco mais de 5 quilômetros, que faz ali uma ligação de 2 trechos da BR-376. Já a Ponta Grossa também tem previsão de obras a partir aí desta concessão, com 2 novos contornos e há ainda área de escape prevista na Serra do Cadeado, lá em Mauá da Serra, que deve ser construída na BR-376. Nesse caso, os interessados têm que apresentar os documentos até 9 de dezembro, ou seja, tem um leilão que está previsto aí para o dia 12 de dezembro, ou seja, temos aí 1 mês praticamente, para os próximos passos e etapas, mas o governo tem essa previsão de resolver ainda este ano como fica a situação deste lote, assim como também do lote 6. Mais um conjunto de rodovias aqui do Paraná que mistura rodovias estaduais e federais. E esse lote 6, por exemplo, tem ali no seu desenho a intenção de completar a concessão de todo o eixo que compõe a BR-277. Então vai desde a região oeste, lá na fronteira com o Paraguai e a Argentina, seguindo com todo o desenho até chegar aqui mais perto de Curitiba, no Porto de Paranaguá, o nosso litoral, Isso porque os 2 primeiros lotes que já foram concedidos
pegam os outros trechos da rodovia, na região central, região metropolitana e litoral, que você já sabe que você circula, motorista que está nos ouvindo aqui, e provavelmente já passou por uma dessas praças de pedágio que foram reativadas com essa nova concessão. Então, esse lote tem cerca de 646 quilômetros e, neste caso, ele passa pelas BRs 163, 277, 158, além das rodovias estaduais PR 180, 182, 280 e 483. Para localizar pelas cidades, basicamente o caminho aqui para nossa audiência vem de Prudentópolis, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Francisco Beltrão, tem Pato Branco nessa conta, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e também Foz do Iguaçu. Para esse lote 6, a data de entrega, de proposta da garantia é o dia 16 de dezembro e a previsão de realização do leilão exatamente no dia 19. A gente vai ouvir mais uma vez o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que faz a condução de todo esse processo, o Luciano Loureiro, falando inclusive que concessionárias que já estão administrando praças de pedágio aqui no Paraná podem também participar aí dessas novas disputas. Os leilões são públicos, qualquer um pode participar, e nós temos que os grupos vencedores do lote 1 e do lote 2, eles estão performando e têm sim interesses em outros lotes nas rodovias do Paraná. Não podemos cravar se eles vão participar ou não do leilão, que isso é até um sigilo negocial das próprias companhias, mas faz muito sentido elas participarem por conta da sinergia dos trechos. Essa sinergia pode até trazer uma espécie de benefício, alguma espécie de eficiência na operação de lotes contíguos, de lotes próximos, Então, são grupos muito bons, grupos que têm outras rodovias no país. Então, a gente acredita sim que os lotes do Paraná são atrativos e que as atuais concessionárias do lote 1 e 2 podem sim ter interesse nos lotes 3 e 6. É uma previsão do governo aí, com esses dois lotes bem encaminhados para um novo leilão e para que em breve a gente tenha pedágio em mais estradas aqui do Paraná, é de um impacto direto em cerca de 3 milhões de pessoas e um cruzamento aí desses trechos em aproximadamente 51 cidades aqui do estado. A gente vai falar mais ao longo dessa tarde sobre a percepção de como está funcionando este novo modelo de pedágio, que não chega a ser tão novo assim, porque a gente já tem alguns meses, o pedágio instalado aqui novamente no Paraná, em trechos de rodovias, os modelos que vêm se apresentando para o futuro e também uma análise das lições que ficaram aqui para o nosso estado a partir das experiências que foram mal sucedidas com o pedágio e também o período em que ficamos sem alternativa de pedágio. E para isso eu tenho aqui um time de 3 convidados que se juntam nesse momento para trazer exatamente análises a respeito deste assunto. Quero começar cumprimentando o Alessandro Coelho Martins, que é graduado em Administração de Empresas e Direito, pós-graduado em Trânsito e Mobilidade Urbana e ex-coordenador de Educação do Trânsito do Detran. Alessandro, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer conversar contigo. Espero que ao longo dessa tarde a gente possa desdobrar aí, as visões a respeito de como vem funcionando e as perspectivas do novo pedágio que vai chegar ainda aqui ao nosso estado. Comigo também participa o advogado especialista em Direito Administrativo e em Direito Constitucional, Conrado Monteiro, que tem atuação focada na área de regulação, infraestrutura e contratos e transações. Conrado, boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar com vocês no Jovem Pan. Aproveito para cumprimentar já o Alessandro. Prazer aí poder discutir sobre esse tema tão relevante aqui para o Paraná. Para todos nós, E ainda temos aqui no time de convidados também o Cassiano Ferreira Novo, especialista em trânsito e professor de pós-graduação de Engenharia e Infraestruturas em Rodovias. Cassiano, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite aí.
Eu vou começar pedindo aqui para os meus convidados, basicamente, uma avaliação sobre a volta desse modelo que nós temos em funcionamento, né, atualmente no Paraná. Existiu um hiato, um período em que nós ficamos descobertos, basicamente, com o fim do contrato anterior de concessões, né, e que os paranaenses tiveram ali uma gestão basicamente pública, sem a entrada dos pedágios, até que houvesse o desenho desse modelo novamente. E aí, desde o começo, né, do ano, acredito, a gente tem essa retomada, né, em todos os lotes, o 1 e o 2, com seus trechos de rodovias, de um modelo em funcionamento que já vem tendo, inclusive, por parte da sociedade, alguns pedidos de ajustes. Mas quero começar ouvindo um pouco, né, o Cassiano, principalmente sobre isso, essa avaliação desse modelo que vem se desenhando aqui no Paraná, se ele teve melhoras em relação ao modelo anterior, se vai ajudar no desenho dessas concessões que a gente trouxe no começo do programa também para o fim do ano, e o que ainda precisaria eventualmente ser ajustado, na sua opinião. Por favor. Bom, nós temos aqui uma situação onde o pedágio acaba ajudando na infraestrutura das rodovias. A gente já tem, claro, impostos sobre essa situação de trânsito como um todo, então a população às vezes percebe como algo duplicado, né, em relação aos seus gastos. Nesse período que nós ficamos sem a concessão, a gente viu um prejuízo, principalmente na questão de pavimentação, de manutenção, de sinalização, e isso acaba afetando a segurança como um todo nos deslocamentos das rodovias. Então, o pedágio acaba sendo algo bom em relação à segurança viária. Você tem o suporte de vítimas, você tem uma sinalização mais adequada. A gente já percebeu aqui nessas últimas concessões já a melhoria da sinalização, o pessoal já tentando melhorar a questão de pavimentação. Claro que questões de infraestrutura mais complexas demandam mais tempo, um maior investimento, mas a gente percebe que essa nova concessão aí vai trazer maior segurança e melhorias na questão de pavimentação, de infraestrutura como um todo, de sinalização e até a comunicação e a resposta em relação aos sinistros de trânsito. A gente tem uma hora ouro que a gente chama em relação às vítimas, então a gente precisa ter uma resposta muito rápida quando acontecem esses sinistros mais graves, e as concessões acabam nos ajudando aí em relação ao suporte e deslocamento dessas vítimas até os seus leitos de UTI, até as mesas de cirurgia. Então, os modelos, eles têm que prever toda a questão de melhorias dessa pavimentação, dessa infraestrutura como um todo, e a gente precisa realmente ficar de olho, fiscalizar, ficar em cima para que esses ajustes e essas melhorias aconteçam, às vezes em duplicação, adicionar uma faixa, principalmente na questão de subida. Isso evita aquelas ultrapassagens proibidas ou indevidas também. Então, esses modelos acabam trazendo aí, melhorias significativas nas rodovias aqui do Paraná, que nos últimos tempos a gente percebe sinistros bastante graves, principalmente no setor de serra, de aclives, declives e curva, com o envolvimento até de caminhões e ônibus, que isso acaba gerando um maior número de vítimas. Eu queria ouvir também o Conrado a respeito, né, das lições que ficaram em relação a esse momento de contratos anteriores, do período sem pedágio, e principalmente porque os contratos do modelo anterior, eles foram duramente criticados, foram alvo de uma série de ações no sentido de derrubada, né? A população e os governos que sucederam aquele governo que acabou desenhando o modelo estiveram extremamente insatisfeitos com a forma como a condução e a gestão do pedágio foi se dando com o passar dos anos, né? A reclamação era clara, poucas obras, não vinha nada nesse sentido de segurança na percepção do motorista, e a tarifa cada vez mais cara, amparada pela amarração daquela história de rever, né? O degrau tarifário, que tinha todo ano o reajuste sempre quando chegava ali a tampa do verão, para que as pessoas pudessem viajar e aproveitar, por exemplo, o litoral do estado, que tem um pedágio exatamente ali na sua saída. Então, o que a gente teve como experiência ruim e que o próprio governo
governo atual usou uma palavra duríssima ali, falando que os paranaenses chegaram a ser estuprados pelo pedágio. Foi esse o termo que foi usado, inclusive, durante uma entrevista que a Jovem Pan News serviu de lição para que a gente tivesse desenhos melhores a partir de agora, do modelo que já está em vigor e também desses próximos lotes que vão chegar aqui ao Estado? Legal, Rafaela. A pergunta é bastante importante, porque quando a gente fala de concessão, Rafael, a gente está falando do poder público dar uma infraestrutura dele para ser explorada por um particular, e geralmente as pessoas se questionam, será que isso é positivo ou não? E até antes de antecipar e entrar justamente nas lições que a gente tira, a gente tem que pensar no motivo da gente ter um propósito, uma concessão, né? Até a década de 70, a gente tinha um foco muito do Brasil como Estado focar nas atividades de infraestrutura em geral do Brasil, sejam rodovias, energia elétrica, e até por uma falta de orçamento e uma necessidade de ter um investimento para melhorar toda essa infraestrutura, surgiu até no início da década de 90 o plano de desestatização, que acabou sendo acompanhado na época, até como foi, se não me engano, em 93, do programa de concessão de rodovias federais. Né? Iniciou com a Ponte Rio-Niterói, teve a Presidente Dutra, e no caso do Paraná, essa concessão foi delegada, né, para o Estado, e há vários métodos de você contratar um particular para explorar a rodovia e, primeiro de tudo, né, garantir um bom serviço e seguir talvez o maior princípio, né, que seja quando um particular ou um serviço público é prestado, que é uma modicidade de tarifa, ou seja, que seja uma tarifa compatível, né, com o que os usuários podem pagar. Esse programa de concessões, que iniciou em 93, ele já teve várias etapas, e cada uma das etapas ela foi aprimorando, né, a forma de contratar o particular, justamente para alcançar tanto um bom investimento, a continuidade do serviço, a modicidade de tarifa do pedágio. E o que aconteceu? Na época das nossas primeiras concessões, o governo do Paraná ele optou por um critério na hora de escolher o vencedor, que seria a maior extensão de rodovia coberta nesse aspecto. E esse critério ele não observa muito, justamente, talvez um dos pontos mais importantes, que é a modicidade da tarifa. Isso ocasionou um problema bem grande para os usuários, que foi objeto de inúmeras reclamações, propostas políticas, justamente pelo valor da tarifa do pedágio. A gente vê que foram várias outras etapas de concessões no Brasil inteiro que foram sendo aprimoradas, como que a gente escolhe o melhor particular. Hoje a gente tem propostas de menor tarifa, que por si só não é a melhor, né? Geralmente acompanhado com menor tarifa e aporte de investimentos, que hoje foi utilizado no Paraná, que a gente consegue alcançar nesse aspecto um particular que tenha capacidade e comprometimento em promover investimentos viários, sinalização, no atendimento a qualquer necessidade da rodovia, a manutenção das rodovias, e também consiga atingir, né, justamente esse valor mais barato. Eu vejo que esses lotes 1 e 2, que foram recentemente já contratados, assim como 3 e 6, que vão ser objeto agora, eles trazem essa perspectiva bem forte ali de buscar uma menor tarifa junto com o maior aporte. E o governo federal, em si, até pela NTT, ele tem tido uma preocupação bem grande em aprimorar e detalhar com bastante acuidade as obrigações que vão envolver obrigações de investimento ao longo do prazo, o que precisa ser feito, obrigações que são boas ou necessárias, ou obras que podem só ocasionar melhorias. E nesse aspecto, até como vem sendo formatadas as concessões hoje, a gente tem benefícios em que o não cumprimento de metas que são acompanhadas anualmente pela NTT, ela acarreta um desconto da tarifa, até por uma penalização de quem é o concessionário, né? Assim como a implementação de melhorias e otimização da estrutura viária também pode acarretar em acréscimos, né? Então, eu vejo que a gente ficou algum tempo sem pedágio, o Cassiano até trouxe com bastante clareza. Nós, paranaenses, a gente sofreu e viu a falha de não ter um atendimento aos usuários,
o desgaste na pavimentação. Então, eu vejo que a estrutura que a gente vem formulando hoje em nível de Brasil tem sido muito positiva. E quando a gente fala de regulação e tratar de contrato de concessão, é uma tarefa bastante difícil, Rafaela, porque a gente chama isso de esses contratos incompletos, porque são contratos de 30 anos, investimentos de 30 anos que precisam ser amortizados na tarifa. Lógico que o particular tem que ter um lucro, mas de todos os investimentos que fez, mas tem que ser módico, né, de acordo com o que foi feito. E justamente por esse contrato ser muito grande no aspecto de prazo, é difícil prever tudo o que pode acontecer daqui a 30 anos. Novas tecnologias, novas necessidades, se vai aumentar ou diminuir demanda. Eu vejo que, pelo menos hoje, as modelagens que tem, existe até um compartilhamento de risco, de se tiver uma demanda acima do esperado, isso acarretar um desconto da tarifa, isso voltar em benefício para o usuário, como se tiver um benefício, uma demanda muito inferior, até o concessionário poder recompor, de certa forma, o reequilíbrio dos investimentos nesse aspecto. Então, de uma maneira geral, eu vejo que esse cenário é importante fazer essa linha do tempo, e eu vejo que a evolução das modelagens tem sido muito positiva nesse aspecto, bastante preocupada com o desenho do investimento e, ao mesmo tempo, alcançar um valor mais barato para o cidadão. Queria ouvir o Alessandro também a respeito das percepções que ele tem, né? Tanto do ponto de vista dessa troca de modelo, desse período em que nós ficamos sem o pedágio, que foi muito bem lembrado aqui pelos desdobramentos da avaliação, tanto do Conrado quanto do Cassiano. Então, Alessandro, traga lá suas impressões aqui para o nosso ponto de vista. Então, muito bem lembrado pelo Cassiano e também pelo Conrado, cada um com o seu ponto de vista. Eu sei que o Cassiano ele estuda a parte de comportamento humano no trânsito, ele vê por esse lado, pelo lado também da educação e do próprio comportamento da pessoa. O Conrado explicou sobre a questão da concessão que o Estado dá ao particular para que ele administre essa rodovia, mas eu vejo não só pelo lado do direito administrativo, mas eu, como atuo há 30 anos nessa área, eu vejo pela questão da população. A população vê na seguinte situação: o Estado, para construir uma rodovia, ele usou dinheiro público, ele usou dinheiro de impostos, né, para que fosse construída uma rodovia. Passa um tempo, ele não consegue administrar por vários motivos e as estradas tornam-se precárias, como vários trechos aqui no Paraná que ainda existem, né. Por outro lado, a legislação prevê que seja concedido ao particular, como bem frisou o Conrado, que ele possa explorar essa atividade, né, cobrando um valor para que tenha aquele equilíbrio financeiro ao fim do contrato e durante todo o período que ele vai administrar essa concessão. Mas a população vê da forma que nem eu expliquei para vocês. Ele paga o IPVA. Muitas pessoas não têm essa noção que você cobra para adquirir um veículo, assim como tem o IPTU, existe o IPVA. As pessoas confundem bastante e muitas vezes valorizam essa situação. Mas no caso das concessões, o Estado concede ao particular a administração dessas rodovias para que ela seja oferecida à população com segurança. Esse é o principal ponto. Agora, a gente tem trechos aqui no Paraná, que está sendo o exemplo que a gente está conversando, que não tem a menor condição de trafegar. Então, a gente, que eu digo população, paga, mas pela questão de segurança. Eu que atuo na área de trânsito, como eu falei para vocês, e defendo a valorização da vida, as pessoas dirigirem com segurança, para que a pessoa se desloque do ponto A ao ponto B e chegue são e salvo, eu vejo por esse lado. As pessoas pagam pela questão de conseguir trafegar com segurança. Ou seja, nenhum de nós quer pegar um veículo com a sua família e trafegar numa rodovia sentido norte velho, vamos dizer, e andar num trecho que não tenha sido pedagiado, que não tenha sinalização suficiente, como diz o Cassiano, que não tenha olho de gato, que não tenha acostamento, que não tenha aquele ponto de apoio, que não tenha a possibilidade de um guincho te socorrer, caso seja necessário, porque por mais que você tenha seguro do seu veículo, muitas vezes naquele trecho que você está trafegando existe assim a cada uma certa quilometragem um ponto de apoio que possa atender você muito mais rápido. Então veja, as pessoas têm essa visão assim de que pagar o pedágio é uma exploração. Assim como o Estado interfere na vida do particular, do cidadão, ajustando essa questão de cobrança, eu dou sempre o exemplo do IPVA. Aqui no Paraná, até 2014, nossa alíquota de IPVA era 2,5%. O Estado, na época, precisava equilibrar as contas e simplesmente no exercício seguinte
do IPVA em 1% a mais, ou seja, ele mudou de 2,5% para 3,5%. Então a população, quando se fala em cobrança, quando se fala em deslocamento, ir e vir, quando associou o veículo, quando associa um pedágio, ele muitas vezes vê como um assalto, como uma exploração, como um valor que está sendo pago pelo governo, cobrado pelo governo, e que a gente não tem muita opção. Mas eu sempre friso o seguinte: a gente paga mais pela questão da segurança. A gente dirige, a gente precisa se locomover, a gente precisa se deslocar, e é muito duro você andar, você trafegar numa rodovia onde não tenha buraco, onde não tenha, onde tenha sinalização, onde tenha acostamento, onde exista condições de você viajar a milha, percorrendo, sei lá, 50, 100, 500 quilômetros e conseguir dirigir com segurança. Que a condição adversa, que a condição da via não seja um problema para que você conduza a sua família de um ponto ao outro. Então, veja, concordo com o ponto de vista do Conrado nessa questão da concessão, porque se o Estado não consegue administrar isso aí, e a gente vê isso claramente, como eu vou dizer, vários trechos aqui do Paraná não tem a menor condição. E isso gera muitos acidentes que levam à morte. Então, vários acidentes que a gente percebe por aí no noticiário, a gente vê que é falta de sinalização, é buraco na pista, não tem a mínima condição e que muitas vezes geram muitos acidentes que levam à morte. Por outro lado, existe essa possibilidade do Estado conceder ao particular que ele faça o que o Estado não consegue fazer, que é cuidar dessa rodovia, pagando um valor para que ele possa percorrer. O que não é muito justo é por os valores que são cobrados hoje em dia. Aqui no Paraná tem uma rodovia, um trecho pedagiado, vamos dizer assim, que é um dos mais caros do Brasil, né? E você, por exemplo, vai daqui ao litoral do Paraná, você paga um valor também meio absurdo, é o que Curitiba considera. Então, se você vai, por exemplo, daqui a Foz do Iguaçu, que são quase 700 quilômetros, né, e for fazer a conta por quilômetro rodado, você não entende, por exemplo, a cobrança de um pedágio ali de Jataizinho e não entende a cobrança de um pedágio de Curitiba-Paranaguá pela distância percorrida e pelo valor cobrado. Agora são 3h34. A gente ouviu o Alessandro agora falando exatamente sobre essa questão da segurança, né? A diferença que isso faz e que as pessoas que nem sempre são simpáticas à ideia do pedágio acabam gostando porque tem essa visão de segurança quando vão transitar pelas rodovias. E os nossos ouvintes vão participando aqui, inclusive, né? O Fernando Vieira está lá colocando o comentário dele, dizendo que na avaliação dele, né? O cidadão tem que pagar um pedágio, basicamente é um atestado da incompetência do Estado de cuidar das rodovias. O Emanuel também está falando que na avaliação dele, o Brasil deveria ter, o Paraná, dentro desse quadro, né, alternativas, por exemplo, ferroviárias. E isso já foi uma demanda, por exemplo, do próprio setor produtivo, né? Porque a gente sabe que hoje o Brasil carrega todos os seus produtos e que, enfim, acaba movimentando toda a economia a partir das rodovias, né? Um retrato nacional que a gente tem, basta lembrar os reflexos da greve que a gente teve dos caminhoneiros, como os preços das coisas ficaram e todo o esforço que o governo na época fez para contornar aquela situação. E pelo nosso WhatsApp chegou também um relato aqui de um ouvinte falando da experiência dele, que eu perguntei e pedi para nossa audiência enviar aqui relatos e percepções sobre o pedágio. E a experiência dele é a seguinte: ele conta que ele foi até Palmeira, né? Passou por 4 pedágios, 2 em cada sentido. O relato que esse ouvinte traz é o Sami, ele coloca que tinham pistas na avaliação dele com buracos ainda, com depressões que poderiam danificar o veículo, que ele acha que essa manutenção poderia ser feita de melhor forma. E ele pontua, né, que no dia 19 de julho, por exemplo, ele acabou tendo um problema com o carro, um pneu que foi danificado num dos trechos e que tentava ligar no serviço de atendimento da concessionária. Ficava 15 minutos na linha, como era um horário muito tarde da noite, não conseguiu falar com ninguém, ele mesmo é que teve que resolver basicamente essa situação. E aí ele conta, né, que procurou ali o Departamento de Estradas de Rodagem para uma reclamação formal a respeito do assunto e que tenta exatamente o ressarcimento aí do prejuízo que ele teve. Nós aqui da Jovem Pan News acionamos a concessionária que é mencionada por ele, que é a Via Araucária, estamos aguardando aqui o retorno. E você, ouvinte, se teve boas experiências, passou por um trecho que você percebia lá que tinha problemas e que você nota uma recuperação, se teve alguma leitura a respeito dessa entrada, né, do pedágio aqui no Paraná novamente, compartilhe com a gente a sua participação, o seu ponto de vista. Entra lá em Jovem Pan, Grupo RIC,
pode deixar o seu comentário e vota na enquete. Por exemplo, 57% dos ouvintes que estão com a gente participando lá no YouTube estão dizendo que aprovam sim o novo pedágio do Paraná. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar então tanto sobre o desejo do setor produtivo de participar um pouco mais desse acompanhamento da questão das obras, né, quanto essa questão da entrega também para garantir a segurança, se isso vem sendo feito aqui no Paraná na percepção dos meus convidados e mais. Falar também sobre os próximos passos aí para a concessão de mais trechos de rodovias. Até já. Na Jovem Pan News, ponto de vista. Na Jovem Pan News, ponto de vista. Agora são 3h41, estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Você que está chegando agora aqui à Jovem Pan News, seja muito bem-vindo. Te convido a entrar lá em Jovem Pan Grupo RIC, deixar o seu like e também votar na nossa enquete. E aí, ouvinte, conte
Você aprova o novo pedágio aqui do Paraná? Você gostou de como ficou esse modelo? Eu pedi relatos aqui sobre experiências dos ouvintes em relação à percepção de valores, entrega de obras, né? Como foi circular na rodovia ou em alguma rodovia aqui do estado que já tem a volta da praça de pedágio há alguns meses, e os ouvintes estão respondendo e sim, enviando participações, né? O Pilate acabou de mandar uma participação aqui e na avaliação dele, está criticando bastante, né? O valor do pedágio da 277 para Paranaguá, que ele acha bastante caro, falando que os brasileiros já pagam muitos impostos, né? E que ele faz uma comparação exatamente com o cenário de Santa Catarina. Tá aqui feito o registro do ouvinte. Se você tem uma percepção positiva diferente, venha participar também. Não custa lembrar que do ponto de vista dos governos que desenharam essa nova modelagem, a justificativa é que ela ficaria mais barata em comparação com a realidade paranaense, né? Era esse basicamente o pilar que a gente teve como norte, e que essa questão do valor também teriam modificações, essa é a justificativa do governo para esse modelo, à medida que as entregas fossem feitas em relação às obras no andamento do contrato, né? Há quem critique muito, inclusive, essa sensação de estar pagando por obras futuras, mas o governo alega que isso, na verdade, seria um pouco do ranço que o paranaense ficou em relação ao modelo anterior, né? Que ele considera muito mal desenhado, que deixou um marco muito ruim na nossa história por uma série de suspeitas envolvendo corrupção, a promessa de obras que nunca foram entregues, valores altos que sempre eram reajustados no fim do ano, com certeza quem está no carro se lembra, né? Chegava ali basicamente dezembro, comecinho do mês, quando você ia organizar suas férias em janeiro, aquele período de aproveitar muito bem o litoral paranaense, a gente já tinha aquele anúncio do quê? De aumento no pedágio. Então, tá aqui feito o registro da audiência, você pode vir também e deixar lá a sua participação, a sua percepção, a respeito disso tudo. E hoje eu tenho aqui, para você que está chegando agora, um time de especialistas que está desdobrando aí a análise em relação ao que se apresenta como modelo que nós já temos novamente aqui no Paraná e os próximos, porque sim, ouvinte, tá? Quem está acompanhando desde o comecinho aqui já sabe, mas eu vou relembrar para a audiência que se junta a nós a partir de agora, de que nós temos a previsão de mais 2 lotes sendo leiloados até o fim do ano. Lote 3 e 6. Esses lotes reúnem ali trechos de rodovias estaduais, trechos de rodovias federais e também terão praças de pedágio. A promessa é de um valor justo por uma entrega de melhor qualidade e segurança nas estradas. Quem participa comigo nessa tarde para trazer avaliação a respeito dos impactos do pedágio e desses modelos que estão sendo desenhados e aprimorados aí para as próximas concessões são os seguintes entrevistados. O Alessandro Coelho Martins, que é graduado em Administração de Empresas e Direito, pós-graduado em Trânsito e Mobilidade Urbana. Também o Conrado Monteiro, que é advogado, especialista em Direito Administrativo e em Direito Constitucional e tem uma atuação focada na área de regulação e infraestrutura e contratos. E também o Cassiano Ferreira Novo, especialista em trânsito e professor de pós-graduação de Engenharia e Infraestruturas em Rodovias. E um pouquinho antes do intervalo, o Alessandro estava falando exatamente nessa conta, né? Que o paranaense não é muito fã de pagar pedágio, mas quando olha para a situação das rodovias sem o pedágio, vai lá e paga a conta, entende que tem exatamente como uma contrapartida mais segurança para transitar nas estradas. Eu queria ouvir um pouco o Alessandro também a respeito dessa percepção e sobre esse modelo de entrega de obras, né? Porque o modelo passado foi muito criticado nesse sentido das pessoas esperarem as obras que dariam mais mobilidade, mais segurança. E aí houve uma preocupação muito grande de que o pedágio que está sendo retomado aqui no Paraná tivesse também esse cumprimento dessas obras e, claro, né, medidas que trouxessem ali garantias de que o motorista encontraria trechos mais seguros e um amparo na medida em que ele fosse trafegar aqui pelas estradas pedagiadas. Vamos lá, Alessandro, qual é a sua percepção a respeito deste ponto nessa nova modelagem? Veja, como eu citei no bloco anterior, o paranaense ele quer pagar pela segurança, né? Ele se sente enganado quando é muito imposto, mas nesse modelo que está sendo proposto agora, quando ele vê realmente, quando ele paga um valor para ser utilizado na recuperação, na implantação, ou mesmo na concessão da rodovia, ele vê que o dinheiro dele está sendo investido. E quando ele viaja, ele tem toda essa estrutura que a própria concessão dada ao particular oferece para ele, ele aceita, vamos dizer assim. Mas volto a dizer,
dentro de um padrão justo de cobrança de valores. Agora, o que não pode acontecer é essa comparação que ele faz com o estado vizinho, né? Isso é o que a gente mais escuta. Se a pessoa vai para Joinville, ele vai para qualquer cidade de Santa Catarina, que ele tenha que pegar a 101, o pedágio é infinitamente menor. É um valor bem mais acessível, né? E a pessoa trafega muito mais por quilômetro rodado, e ele vê que tem toda a estrutura, tem a rede de apoio, tem a manutenção, tem tudo que ele precisa, coisa que muitas vezes ele não vê aqui no Paraná. Claro que a partir de agora, como diz o Conrado, novos lotes estão sendo entregues à concessão do particular para que seja adotado esse novo modelo de cobrança de pedágio, e que a gente espera que seja cobrado e seja realmente aplicado na melhoria das rodovias, e para que a pessoa possa simplesmente trafegar com segurança. Volto a dizer, a pessoa até não liga de pagar, né? A questão não é nem tanto o valor quando se fala assim de pedágio. Ele reclama, claro, que eu digo para você, ele discute o fato de pagar IPVA, muitas vezes ele não entende, que, como foi dito aqui por um ouvinte, ele comentou no chat aqui, que é um atestado de incompetência do Estado. O Estado usa dinheiro do imposto, ele usa dinheiro para construir a rodovia e passa para um particular explorar. Ele se sente enganado, mas volto a dizer, no modelo que está sendo hoje feito, que ele faz aquela cobrança, ele paga e ele vê efetivamente uma rodovia com boas condições de trafegabilidade e total apoio para que ele possa se deslocar de um ponto a outro, eu acho que ele consegue justificar esse valor pago e valorizar o que está sendo investido aí. Queria ouvir o Conrado também exatamente a respeito desse desenho, por quê? Porque no começo do programa a gente ouviu ali o representante da NTT falando que mais grupos aparecem num levantamento deles de mercado interessados em assumir as concessões, né? E que, embora ele não pudesse detalhar, basicamente existiria um certo interesse dos grupos que já assumiram concessões aqui no Paraná de ampliar aí esse atendimento. Então, qual é a sinalização que fica, né? Ele é um modelo que mostrou ter segurança jurídica, que vem demonstrando também tranquilidade no seu funcionamento, né? E pode ainda passar por ajustes, mas vem dando certo? Rafaela, eu vejo que, claro, todos os modelos são passíveis de ajuste, mas desde que iniciaram esses programas de concessão lá na década de 90, a gente teve um aumento bem relevante nessa parte de segurança para quem vai investir. Pegando um pouco o ponto do Alessandro, é claro que a população se incomoda de pagar um pedágio, acreditando que sim, a rodovia já está construída. Nós tivemos um período sem pedágio, nós vimos a consequência disso, do buraco na estrada, a depreciação do pavimento, a falta de atendimento, e é claro, isso seria e é obrigação do Estado enquanto não tem um particular atuando nisso. É sempre o cenário ideal que tudo que está previsto em lei da excelência do serviço público se concretize na prática, mas fato é que o orçamento público ele é um cobertor curto, e justamente pelo Estado não conseguir cobrir todos os investimentos necessários ao mesmo tempo, os investimentos de rodovia acabam sendo priorizados de acordo com cada governo e acabam demorando. E naturalmente, quando um particular recebe uma concessão, ele está antecipando investimentos que o governo talvez demoraria muito para fazer e sendo remunerado por isso. O que eu vejo assim, nos atuais modelos, essa segurança que traz, nós temos, principalmente, ao meu ver, a segurança no que toca à matriz de risco do pedágio. Porque se a gente for pegar as primeiras concessões, eram contratos muito pouco detalhados para o particular, até no aspecto do que é a obrigação do particular, onde ficava basicamente uma estrutura de que o particular explora a rodovia por sua conta em risco. Então, praticamente tudo que acontecer de diferente durante essa exploração é um risco do particular. E como eu disse até no primeiro bloco, Rafael, é difícil a gente prever tantas variáveis que acontecem em 30 anos de contrato. Né? Se vai ter um aumento muito grande na rodovia, se vai diminuir o tráfego. E eu vejo que os novos contratos criam obrigações e um partilhamento de risco entre o poder público e o particular de forma bastante clara e até propicia, às vezes, até ambientes de inserir incentivos. Se algum incentivo dá errado, por exemplo, hoje tem uma ideia que está sendo gestada ali no âmbito federal, que a gente chama do Free Pass, que é o pedágio sem praça de pedágio, só com tag para o usuário pagar exatamente o que ele consumir, vamos assim dizer, da infraestrutura viária. Claro que
tem riscos ainda nisso, mas a partir do momento que você cria um ambiente que te traga segurança para as inovações que a gente sequer consegue prever possam ser abarcadas, isso não traga um prejuízo nos investimentos da infraestrutura e no pagamento da tarifa, e ainda assim alcançar uma tarifa que seja adequada para todo esse investimento, eu vejo que a gente caminha muito bem nesse sentido, né? E analisando principalmente os primeiros contratos com os contratos de agora, os contratos agora são muito mais robustos e completos em buscar prever hipóteses em que, se acontecer algum fato estranho, greve, quem que vai arcar com esse custo de ficar paralisada a rodovia? Vai ser o particular, vai ser o poder público? No caso do mau atendimento, de um buraco que permanece na pista, quem que vai ser penalizado? Hoje a gente tem previsão nos contratos do Paraná que o não cumprimento de obras prioritárias e até a não manutenção correta da pista acarreta numa penalidade do particular de reter do concessionário em ver a tarifa do pedágio reduzida. E, consequentemente, o cidadão deixa de pagar aquilo que não foi entregue. Então, eu vejo que o cenário hoje tem sido bem positivo. Claro, regular contratos de longo prazo é sempre uma tarefa bastante difícil, mas eu vejo que ele está caminhando muito bem nesse sentido. E a percepção também do Cassiano a respeito do que a gente vem falando, né? Eu sei que o Cassiano vai trazer, obviamente, a questão da análise, talvez, desse tempo de entrega das obras e dessa modelagem da gente ter a questão das obras em segurança, mas quero a avaliação para compreender exatamente como é que a gente tem tido esse trabalho de análise sobre o nosso histórico e o desenho desse novo modelo, porque dezembro está chegando e a gente vê que logo, logo vamos encontrar pela estrada mais postos e tarifas, né, de pedágio aqui no estado. Como o Alessandro comentou, a gente já tem imposto sobre as rodovias, então a percepção do público é que está pagando duas vezes, né? Então, por isso que ele é bastante exigente na questão da fluidez e na segurança viária. Quando você analisa rodovias sem a concessão, você vê que 77% tem avaliação negativa de infraestrutura. Você pode ver isso no último relatório da Confederação Nacional de Transportes. E quando você pega uma rodovia que tem uma concessão, esse percentual já vai para 36% de avaliação negativa. Então, a melhoria ela é bastante visível, bastante clara. Claro, como Conrado falou, a gente precisa ter um modelo transparente para que a gente possa compartilhar, a gente possa cobrar, a gente possa prever situações adversas que modelos anteriores não tinham, para que realmente a gente perceba que esse investimento no pedágio está trazendo algum retorno, ou um retorno de uma pavimentação melhor, de uma sinalização melhor, de uma obra, às vezes uma área de escape que você pode construir ali, numa resposta ao usuário em relação aos sinistros, uma comunicação mais efetiva quando o usuário tem algum tipo de problema na rodovia. E você percebe esses ganhos, esses benefícios de uma forma bastante clara. Então, a concessão acaba trazendo uma segurança maior, e essa segurança, essa fluidez, ela acaba trazendo um impacto muito positivo, não só para que as pessoas tenham menos sinistros e menos envolvimento com ferimentos e mortes, mas também um transporte mais produtivo, porque quando você pega um transporte que vai numa rodovia que tem um problema de infraestrutura, de pavimentação, de sinalização, de um índice grande de acidentabilidade, a gente tem 7 trechos muito críticos aqui no estado do Paraná, o transporte acaba tendo um impacto muito negativo. Então, ele precisa ter uma rodovia com uma infraestrutura boa, com uma resposta boa em relação aos problemas e sinistros, para que até a sociedade ganhe não só na segurança, mas também na produção, no desenvolvimento econômico e social da localidade, que aqui, no caso, é o estado do Paraná. Então, esses modelos trarão aí grandes melhorias na infraestrutura e, consequentemente, a nossa circulação nesses trechos
terá maior fluidez e maior segurança. A gente tem muitos desafios de serra, desafios de aclives, declives. Por exemplo, São Luís do Purunã, a gente tem uma neblina ali em aclive e declive com um índice muito grande de colisões traseiras. A gente tem nas serras, principalmente no final de serra, uma acidentabilidade muito grande, principalmente em relação à manutenção dos veículos, caminhões e ônibus. Então, a gente precisa realmente investir nessa infraestrutura, nessa sinalização, nessa pavimentação, para que a gente conceda ao cidadão que paga, às vezes até duplamente, sobre esse investimento, os benefícios que ele espera, não só dos gestores, mas também dessa concessão. Quero agradecer imensamente a participação do Cassiano Ferreira, especialista em trânsito e professor de pós-graduação de Engenharia e Infraestruturas em Rodovias, nessa tarde aqui no Ponto de Vista. Muito obrigada, Cassiano. Eu que agradeço o convite aí, obrigado, é uma honra participar junto com os demais especialistas do Conrado e o Alessandro aí, que são amigos. Também quero agradecer a presença do Alessandro Coelho Martins, que é graduado em Administração de Empresas e Direito, pós-graduado em Trânsito e Mobilidade Urbana e que participou com a gente ao longo dessa tarde no Ponto de Vista. Alessandro, foi um prazer conversar com você. Rafaela, eu que agradeço o convite em poder participar, discutindo esse assunto tão interessante, que apesar de ser polêmico, a cobrança, tudo que envolve uma cobrança para o bolso do cidadão, trata-se de um assunto polêmico. Mas eu sempre destaco que é um mal necessário. A gente paga, a gente não discute de pagar, desde que a gente tenha estradas seguras. E é o que mais importa nessa questão, você poder se deslocar e não acontecer nada com você por conta da má condição da via. Obrigado pelo convite, um abraço aí para os amigos Conrado e o nosso amigo Cassiano. E termino me despedindo também do Conrado Monteiro, advogado, especialista em Direito Administrativo e em Direito Constitucional, que tem atuação focada exatamente na área de regulação, infraestrutura e contratos. Conrado, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Rafaela, é um prazer estar aqui na Jovem Pan conversando sobre esse tema, agradecendo aí a conversa também com o Cassiano e com o Alessandro. Como o Alessandro comentou, é um tema bastante forte quando a gente fala de pedágio, porque a gente teve uma experiência bem negativa com as antigas concessões, mas eu realmente acredito e espero, acima de tudo, que esses novos modelos tragam muito mais benefício e tarifas mais baratas do que os antigos, que foram bem diferentes. Eu agradeço. E muito obrigada a você, ouvinte, que participou aqui ao longo dessa tarde, né? Tem lá o Riso Alan participando, o perfil do Fernando, o Emanuel, os ouvintes que enviaram participações também pelo nosso WhatsApp, colocando suas críticas e observações em relação ao modelo de pedágio. Agradeço imensamente a participação de todos. Nossa enquete perguntou se a audiência aprova ou não o novo pedágio no Paraná. A enquete terminou da seguinte maneira: 58% disseram que sim, 42% disseram que não. A gente fica por aqui. Eu lembro que esse programa tem produção do Brian Valêncio. Vem chegando o RIC Notícias Opinião. E você, ouvinte, não esquece, Grupo RIC é jornalismo de resultados. Em instantes, RIC Notícias Opinião. Você pode assistir a live no YouTube Jovem Pan